Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 12 de abril. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35, que diz assim: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é um texto bastante conhecido, se trata dos discípulos de Emaús, né? Aqueles dois discípulos que estavam caminhando, tristes, abatidos, sem fé, sem esperança, que não tinham compreendido as Escrituras, que não tinham compreendido o que Jesus tinha falado, que iria lhe acontecer, perderam a fé, perderam a esperança. É tanto que na conversa com Jesus, sem que eles percebessem ou reconhecessem que era Jesus, eles estavam como que cegos diante de toda falta de fé e de esperança. Eles não conheciam Jesus. Eles chegaram a dizer: Nós pensávamos que era Ele. Nós esperávamos. Olha o desânimo, olha a falta de esperança, olha a falta de fé. Nós esperávamos, mas contudo já é o terceiro dia. Já fazem 3 dias que essas coisas aconteceram. E aí Jesus vai exortá-los. Como sois lentos para crer, para entender tudo que está escrito nas Escrituras. O interessante é que Jesus vai
explicar-lhes as Escrituras que falavam a respeito dele. E é aí que o coração deles vai começar a arder. Quando Jesus explica as Escrituras, o coração deles começa a arder. E é isso que eles vão falar no final. Quando eles estão se aproximando do seu destino, Jesus, que faz de conta que vai passar adiante, eles fazem o convite: fica conosco, já é tarde, a noite vem chegando. Jesus aceita o convite e Jesus ali pega o pão, senta-se à mesa, pega o pão, abençoa, dá graças, parte e dá para eles. Interessante, é no partir o pão, é na Eucaristia que os olhos deles se abrem. E o que é que eles vão dizer um para o outro? Não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras no caminho? Veja, meu povo, é Páscoa do Senhor. O nosso coração não pode estar frio. O nosso coração não pode estar morno. É Páscoa do Senhor. O nosso coração não pode estar triste, desanimado, sem fé, sem esperança. Não. É tempo de renovação. Páscoa é retomada do caminho. Páscoa é renovação. Como é que se encontra a sua vida hoje? Como é que se encontra o seu coração hoje? O seu coração está cheio de alegria ou de tristeza? Cheio de ânimo ou de desânimo? Cheio de esperança ou desesperança? Cheio de fé ou de incredulidade? É Páscoa do Senhor. Será que a Páscoa está acontecendo na sua vida hoje? Abra-se à graça de Deus. Abra-se a essa experiência com Cristo ressuscitado, vivo que está no meio de nós. O cristão que celebra a Páscoa do Senhor precisa estar com seu coração ardendo, ardendo de amor pelo Senhor, de um fervor que o Espírito do ressuscitado coloca nele. Veja, e hoje no Evangelho, dois elementos essenciais da nossa vida, para que nunca nos falte essa alegria pascal, para que nunca nos falte esse ardor, esse fervor dentro de nós. Sagrada Escritura e a Santíssima Eucaristia. Os dois maiores pilares da Santa Missa, liturgia da palavra e liturgia eucarística. Primeiro, Jesus explica-lhes as Escrituras, liturgia da palavra. Depois, Jesus parte o pão, liturgia eucarística. Na Santa Missa, nós temos esses dois alimentos, que são sustentos para a nossa alma, que são sustentos para a nossa caminhada, para a nossa fé, para alimentarmos a nossa fé, para alimentarmos a nossa adesão a Cristo, para que essa alegria pascal permaneça em nossos corações, apesar das adversidades da vida, apesar dos sofrimentos e dificuldades da vida. Mas quem escuta, reza, medita a palavra de Deus, e quem comunga e se prostra diante do Santíssimo Sacramento, estes têm no seu coração, na sua alma, a alegria pascal, que é uma alegria que não acaba, uma alegria que não passa. Este experimenta uma força, que é uma força do alto, que lhe faz resistir e enfrentar tudo, na certeza da presença do ressuscitado. É Páscoa. Portanto, renovemos a nossa experiência de encontro pessoal com o ressuscitado. Que a Páscoa aconteça na sua vida, que esta renovação pascal se cumpra
na sua vida. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.